Estão prontos para a leitura de Atos, capítulo de número 8, versículo de número 4. Vocês estão prontos, por favor, dizer amém. Peço, por gentileza, as vozes masculinas que sejam ouvidas agora na leitura do versículo de número 5. 1, 2, 3. Vozes masculinas, Atos, capítulo 8, versículo 5. 1, 2, 3. Agora quero pedir às vozes femininas que sejam ouvidas também, Atos 8 e 5. 1, 2, 3. Amém. Os irmãos podem, por favor, tomar o seu assento. Esta noite, eu continuo chamando o quinto livro do Novo Testamento de Atos dos Apóstolos. Esta noite eu reconheço, como muitas pessoas também o reconhecem, que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro do Espírito Santo, Atos do Espírito Santo. Mas de uma maneira muito particular eu quero pôr de maneira bem clara a ideia de que, para mim, de que o livro de Atos dos Apóstolos é também o livro dos pregadores. É o livro dos pregadores. E deixando a pessoa de Jesus para não ser objeto de comparação com mais ninguém, e o supremo pregador nos evangelhos não pode estar nivelado a qualquer outra pessoa, então temos os outros pregadores. O livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta vários pregadores. A igreja evangélica, o cristianismo autêntico, a partir da igreja primitiva, a igreja nunca poderia ser o que é. O cristianismo legítimo, autêntico, genuíno, perfeito, incomparável, irrepetível, ele nunca poderia ser o que é, se não fosse uma instituição cheia de pregadores. Se não houvesse pregadores na igreja, a igreja primitiva, sobretudo, e nós quiséssemos examinar a Bíblia sem a presença dos pregadores, nós tomaríamos um susto muito grande, porque os 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos já não seriam mais 28, já não seriam mais 20, talvez não passassem de 8. A grandeza, a pujança, a exuberância, a sublimidade de Atos Apóstolos está também vinculada à presença, à atuação dos pregadores. Este país experimentou uma crise muito grande. Estou falando deste país do ponto de vista evangélico. Portanto, mais precisamente, a igreja evangélica deste país experimentou uma crise muito grande. Esta crise aconteceu no final da década de 80. Nos últimos 4 ou 5 anos. A década de 90 por inteiro. E felizmente esta crise, eu gostaria de dizer que eu pessoalmente a considero debelada. A crise de um púlpito vazio. A crise de cultos cheios de louvor. Não diria de adoração. Cheios de louvor e muito mais ainda cheios de cânticos. Mas vazios de púlpito. Algumas pessoas que estão aqui esta noite, em sã consciência, diriam e testificariam do que estou lhes dizendo agora, que não faz muito tempo houve uma época muito triste na história da igreja brasileira, principalmente na igreja brasileira de ação pentecostal. Houve uma época em que as mensagens dos cultos que terminariam às 21 horas, as mensagens começavam às 20h30, às 20h40, às 20h45. E muitos líderes diziam: irmãos, infelizmente nós não tivemos tempo hoje para a mensagem, mas amanhã, este amanhã quase não chegava. Talvez chegou, talvez estamos nele agora. Alguma pessoa se lembra do que eu estou falando aqui? Dê um sinalzinho assim com a sua mão. Algumas pessoas, alguns líderes que estão aqui. Eu tenho o privilégio de dizer que, como resultado das minhas andanças por este país, esta situação
já mudou. Ela ficou para trás. Parece até um coro, parece alguma coisa ensaiada, sem que o seja. Mas eu tenho estado ultimamente nas igrejas e eu tenho ouvido a mesma coisa, a mesma palavra. A prioridade aqui é a palavra. A prioridade aqui é a palavra. A prioridade. E por causa disso, apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades, eu gostaria de lhes dizer que o novo tempo chegou. O novo tempo chegou. Porque quando a palavra de Deus toma o lugar central da vida do crente e do culto da igreja, grandes, magníficas, extraordinárias coisas vão acontecer. A igreja precisa de pregadores. Quando eu falo de pregadores, eu não estou falando apenas de pessoas que tenham um microfone na mão. Porque Filipe, porque Pedro, porque Paulo, porque Elias, porque Amós, porque Obadias, porque Moisés não tinha microfone. E que pregadores extraordinários foram. A coisa mais essencial para o pregador não é exatamente o microfone. É aquilo de que já se falou nesta noite, na mensagem de abertura. É o compromisso com a palavra de Deus. É a presença da palavra de Deus. É a fé na palavra de Deus. É o uso da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos. O livro dos pregadores. Atos dos pregadores. Mas como os atos dos pregadores são palavras, então o livro de Atos dos Apóstolos era, na verdade, o livro das palavras dos pregadores. Eu mencionaria 4 grandes pregadores do livro de Atos dos Apóstolos. Eu mencionaria Pedro, podem repetir? Pedro, Estevão, Filipe e Paulo. Estou respeitando a ordem cronológica. No capítulo 1 nós temos a figura insuperável de um homem chamado Pedro, que foi o notável pregador do dia de Pentecostes. No capítulo 1. Depois nós vamos ao capítulo de número 7, e nós temos uma figura que nunca poderá ser esquecida, Estevão. O homem que pregou até morrer. O homem que terminou seus dias proclamando a palavra do Senhor. E por isso ele recebeu a homenagem de ter o Senhor Jesus Cristo, que estando permanentemente sentado no seu trono, levantou-se para saudar o grande, o extraordinário, o invulgar pregador chamado Estevão. Depois nós temos no capítulo seguinte, no capítulo 8, a figura de Filipe, outro grande pregador. Pregador que se sentia muito à vontade para falar para uma cidade inteira e se sentia igualmente confortável para falar com um homem só. E finalmente nós temos a figura de Paulo. Se tirarmos as mensagens de Paulo, os sermões de Paulo, o espírito de pregador de Paulo, vai restar muito pouca coisa no livro de Atos dos Apóstolos. Eu estou lhes falando esta noite, a minha palavra se divide em 2 partes. Primeira, eu gostaria de mencionar esta noite algumas coisas que não são indispensáveis para o pregador. E depois eu falo sobre algumas coisas que são absolutamente indispensáveis para o pregador. Eu falo na primeira parte sobre coisas que o pregador não precisa. E falo sobre coisas que o pregador não somente precisa, mas não pode viver sem elas. Eu começo então por dizer-lhes em primeiro lugar, que você, como pregador do Evangelho, você não precisa ser uma pessoa popular, extremamente conhecida, para Deus lhe usar como um pregador. Há uma ilusão, há um engano muito forte nesta área. Há pessoas que devido àquela sua, eu não chamo de mediocridade, eu chamo de seu isolamento. Há pessoas que se sentem ainda menores do que são, tão pequeninas, se é pequeno ainda mais, tão mesquinhas, que dizem, Deus nunca vai poder me usar. Se eu tivesse uma família ilustre, se eu fosse neto de um pastor, se a minha vida tivesse qualquer vínculo com o grande homem de Deus, eu poderia um dia vir a ser também um grande homem de Deus. Esta noite, na segunda mensagem plenária deste seminário, eu desejo esperar que o Espírito Santo ponha de uma vez por todas em cada coração. Você não precisa, repita após mim, por favor, você não precisa ser uma pessoa especial. Especial.
Esta ilusão, esta fantasia, esta utopia de que a pessoa tem que ser especial para ser um pregador, isso é uma falácia. Isto não existe. Isso não tem fundamento bíblico. É verdade que Paulo era um homem especial? Nós veremos daqui a pouco. Você não precisa ser um homem especial. Você não precisa ser uma mulher especial para ser usado por Deus. Talvez até seja o contrário. Enquanto você se sentir especial, Deus não está muito interessado em usar você. Mas quando você se deixa submeter ao controle completo do Espírito Santo, você não está se considerando impossível de ser usado por Deus, mas você sabe que você não é uma pessoa especial, então Deus vai usar você. Eu quero mencionar 3 pessoas. Eu agradeço se podem repetir. Por favor, Elias, Amós e Pedro. Repita os 3 nomes. Se você tirar esses 3 personagens da Escritura, eles vão fazer muita falta. Se você subtrair Elias do contexto da Escritura Sagrada, se você eliminar o personagem chamado Elias, do cânon sagrado, você vai ver um vazio que se abre. Elias não era especial. O outro que nós mencionamos foi Amós. Amós não era especial. O outro que mencionamos foi Pedro. Pedro não era especial. Agora dê uma olhada, são 3 personagens completamente distintos um do outro. Você sabe quem era Elias. A identificação que a Bíblia dá para Elias é muito interessante. É tisbita. Se você for examinar isso do ponto de vista etimológico, é uma coisa. Isso você vai ver em qualquer enciclopédia, em qualquer bom dicionário. Mas se você quiser o sentido prático desta palavra tisbita, é mais ou menos o seguinte. Não sei se a minha linguagem alcança a todos, porque eu vou usar uma palavra que era muito popular no século passado, e agora é outro século. Mas quando a Bíblia diz Elias era o tisbita, isto quer dizer mais ou menos, Elias era um jeca. Que outra palavra se usaria para expressar este sentimento, os que moram aqui em Campinas? Como é que vocês chamariam um jeca? Um cidadão assim de quem você não espera absolutamente nada. Mas ele é tão roceiro, ele é tão... Ah, meu Deus. Este homem, Elias, era assim. Elias era um homem tão avesso aos protocolos da vida, à elegância do agir, que ele chega no palácio de Acabe, e ao invés de ele chegar e falar para o rei com uma linguagem, no mínimo uma linguagem elegante, Vossa Majestade, pode me ouvir? Não, ele não pede licença ao rei, ele vai deixando todos os assessores de Davi, é o seguinte, rei, é o seguinte, só vai chover quando eu mandar. Um momento, mas quem é este cidadão, quem é este desaforado? Você vai considerar este homem um homem especial? No sentido de ser portador de qualidades, você não vai chamá-lo especial. Você não convidaria Elias para pregar na sua igreja se não soubesse que ele vai chegar ameaçando todo mundo. Esse vereador que está aí, esse vereador não é nada. Esse governador é um trouxa. Você vai trazer um cidadão deste para pregar no seu púlpito? Você não vai trazer. Para nós entendermos que Deus não precisa de nada especial, porque nada é especial para Ele, se você entende que Deus não precisa de pessoas especiais, porque nenhuma pessoa é especial para Ele, você vai compreender que Ele pode usar você também de uma maneira extraordinária. E aquele Elias, que era um homem escondido, aquele Elias que não conseguia adequar-se a uma etiqueta para poder conviver nos palácios, aquele Elias é de tal maneira usado por Deus, que quando Jesus esteve no Monte da Transfiguração, imagina Jesus passando um SMS lá para si, dizendo, por favor, Pai, manda aqui 2 homens, mas manda gente boa, manda gente de primeira. Olha quem aparece, Moisés e Elias. Moisés, oh Deus, o Senhor não tinha ninguém melhor? Não, ninguém é bom, ninguém é especial. Agora, quando eu decido usar
Quando você é usado por Deus, você é maior do que os grandes deste mundo. Quando você é usado por Deus, você sobe, você sobe, você sobe. E o respeito que nós temos para com os pregadores do Antigo Testamento e para com os pregadores do Novo Testamento nos ajuda a compreender que a tarefa da pregação, independentemente de quem receba esta missão, faz com que a pessoa se torne um gigante espiritual. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, Elias era assim. Agora, quando você pensa em Amós, Amós é tido, é considerado, é sempre recordado como profeta da justiça social. Existem alguns textos de Amós que poderiam servir de subsídio para a reforma da Previdência no Brasil. Porque são assuntos de justiça social tão contemporâneos, tão atuais, que poderia se usar. Mas a verdade é que naqueles idos tempos de Judá, em que Amós esteve aqui, naqueles idos tempos de Israel, em que Amós esteve pregando, esteve profetizando, suas profecias são extraordinárias pregações, e suas pregações são extraordinárias profecias. Você vai ter uma dificuldade ao ler a Escritura Sagrada em separar uma profecia de uma pregação, porque uma legítima pregação é uma genuína profecia, e uma boa profecia resulta sendo uma maravilhosa pregação. Então você vê Amós pregando, Amós ministrando, Amós profetizando. Pergunte quem é Amós. Quem é Amós? É como Isaías, filho de sacerdote? Não, absolutamente. É como Salomão, filho de um rei? Não, absolutamente. É como Moisés, um homem criado na corte egípcia? Não. Quem é Amós? E Amós disse: eu acho melhor vocês desistirem de mim. Acho melhor vocês não ficarem apostando em mim. Mas chega, eu não sou profeta. E nem sou filho de profeta. Vocês querem que eu diga? Eu não sou nem boiadeiro, eu sou boieiro. Boieiro é menos do que boiadeiro. É menos do que... Eu sou boiadeiro. Sabe, e a palavra mais vulgar para mim, mais popular, e que eu mais gosto é sicômoro, é figueira. Passou disso, eu não sei. Talvez eu não saiba nem o que são tâmaras. Eu só sei o que é sicômoro. Eu só sei que é uma figueira brava. Deus olha para aquele homem e diz: esse homem não é especial, mas se ele aceitar o meu chamado, se ele acreditar na minha escolha, se ele decidir depender de mim, aqueles que não são boieiros nunca serão conhecidos. Aqueles que são os grandes fazendeiros de Israel não serão conhecidos. Mas o boieiro será lembrado pela eternidade. Você pode aplaudir ao Senhor esta noite? Você não precisa ser especial para ser usado por Deus. Agora, o outro grande desafio é que quando Deus começar a usar você, não se sinta especial. Não é porque Deus está usando você que você é especial. Especial não é você, especial é o seu ministério. Especial não é você, é a palavra que você prega. Especial não é você, é a vocação que Deus lhe otorgou. Especial não é você, especial é esta inspiração extraordinária que Deus deu. Especial não é você, especial é esta autoridade. Você sabe que qualquer demônio será capaz de derribar você, mas como Deus fez um pregador, você aqui derriba os demônios. Aleluia! Você não precisa ser especial para ser usado por Deus. Os pregadores do Evangelho não precisam se preocupar com isso. Outro é Pedro. Meu Deus, se Jesus não houvesse se encontrado com Pedro, se Pedro não tivesse tido a bênção, no melhor sentido da palavra, a sorte, a aventura de um dia se encontrar com Jesus, nenhuma pessoa neste mundo jamais saberia alguma coisa sobre Pedro. Não existiria uma cidade no estado do Rio chamada Petrópolis, que é a cidade de Pedro, daquele Pedro. E ninguém queria chamar o seu filho de Pedro, primeiro porque ninguém sabe que é Pedro. Se Jesus não tivesse encontrado com Pedro, e Pedro não tivesse encontrado com Jesus, Pedro nunca teria conhecido nada além de Betsaida, nada além das praias. Quando nós não conhecemos a Jesus, nós só conhecemos uma pequena praia. Quando nos tornamos pregadores, Ele nos permite conhecer todos os mares.
Bendito seja o nome precioso do Senhor. E aquele Pedro sem futuro, aquele Pedro sem condições econômicas. O melhor que ele possuía, tá bom, ele não era um salário mínimo, mas o melhor que ele possuía era um barco. O melhor que ele possuía, e o seu patrimônio não era grande coisa. E a matéria-prima era tão boa, a matéria-prima com a qual Pedro lidava era muito boa, é peixe. Agora tem uma coisa, peixe, ou cozinha ou apodrece. Esta era a matéria-prima de Pedro. Ou cozinha ou apodrece. Então, um homem que vive de um material assim, não tem muito futuro. Jesus chegou e mudou a sorte de Pedro. E o que Jesus fez foi simplesmente isso, entregar para ele uma chave. Pedro, eu vou te dar as chaves. A chave do reino dos céus. E no capítulo 2 do livro de Atos Apóstolos, pega uma chave e abre uma porta. Pega outra chave e abre outra porta. Por exemplo, ele abriu uma porta com a chave da autoridade espiritual. A outra, a chave da revelação do Espírito. Outra chave que Pedro usou foi a chave do coração do homem. Eu posso falar para uma pessoa 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu não alcanço o âmago de seu coração. Eu não consigo quebrantá-la, eu não consigo fazer com que ela, na verdade, chegue a ser compungida. Agora, quando Pedro começou a pregar, ele começou a abrir as portas, daqui a pouco diz a Bíblia, a multidão, não eram 20 pessoas, não eram 150 pessoas, era uma multidão. E sabemos que eram quase 3.000 pelos resultados que aceitaram Jesus. E aqui Pedro vai abrindo a porta e o coração das pessoas, o pregador, talvez seja a única pessoa neste mundo a quem Deus entregou uma chave que alcança o coração do homem e faz com que ele se derrame, com que ele esteja diante do Senhor, disposto a ouvir a sua voz. Irmãos queridos, ninguém precisa pensar que Deus não o usa, que Deus não a usa, porque não é especial. Você e eu não precisamos ser especiais. Se eu disser para você que já estive em Gana, e uma noite de sexta-feira, se eu lhe disser esta noite, que é uma noite de sexta-feira, do ano de 1974, eu estive no país de Gana, West África, e se eu lhe disser que preguei o evangelho para um homem, e ele aceitou Jesus, e este homem era o presidente da República, você vai dizer que honra, que privilégio. Mas antes de eu lhe dizer isto, eu vou lhe dizer que eu, no dia que fui batizado com o Espírito Santo, eu estava num lugar tão pequeno, mas tão pequeno, tão humilde, mas tão pequeno. Não havia luz elétrica, havia luz de lampião, havia 2 lampiões, um dos quais, durante o culto, começou a entrar em coma. E não havia bancos, cadeiras, não havia bancos, havia umas toras de madeira, e nós nos sentávamos naquela tora de madeira, com os pés firmes no chão, para evitar que nós fôssemos levados a um balanço que nos pudesse contemplar as estrelas. Então, era uma noite escura, não havia músicas, um louvor como este que temos aqui, um grupo de louvor, não, nós tínhamos apenas uma pequena orquestra, mas pequena, agora muito, muito, muito inusitada. Eram os grilos que certamente estavam atuando no contralto. E havia também os sapos que provavelmente eram o baixo daquela. E nada mais. Naquele ambiente, Jesus veio e me batizou com o Espírito Santo. E quando terminou de me batizar com o Espírito Santo, veio uma pessoa para mim e disse, assim diz o Senhor, tu conhecerás os 4 cantos da terra. Você acha que uma pessoa que está sentada num banco roliço, você acha que uma pessoa que está participando de um culto onde não existe luz nenhuma, você acha que a pessoa é especial? Nunca passou pela minha cabeça que eu fosse especial. Agora eu tenho uma coisa, tudo que Deus me deu é especial. Tudo que Deus me deu é especial. E hoje, meu maior cuidado não é comigo mesmo, que não sou especial, é com as coisas especiais que Ele me deu. Eu quero dizer uma coisa para você, nunca mais diga que você, por não ser especial, não pode ser usado por Deus. Você é especialmente destinado por Deus para uma obra especial. Quem crê nisto, aplauda Jeová. Mas você não pode, eu não posso, por uma questão de senso de justiça, eu não posso deixar de manter o equilíbrio naquilo que estou falando. Moisés era especial. Moisés era especial. Um homem que foi criado na corte egípcia é especial. Um homem que é formado em todas as ciências,
conhecidas daquela época, esse homem é especial. Um homem que sabia as regras de navegação era especial. Um homem que entendia de tudo aquilo que era moderno para a sua, esse homem é especial. Ok, só que tem uma coisa, enquanto Moisés foi especial, Deus não tratou com ele. Foi preciso que aquele homem fosse passar 40 anos em Midian. Sabe por que Moisés passou 40 anos em Midian? Cada ano ele perdia alguma coisa que ele fazia especial. Agora você vai esquecer esta língua, porque se você deixar de falar um idioma que não é o seu, nativo, você não vai falar. E chegou a um tal ponto, que o único idioma que, na verdade, Moisés entendia com precisão era era um dicionário de um vocábulo só, era uma gramática de um verbo só. E Moisés disse agora, e um dia aos 80 anos Deus chega de Moisés, eu tenho notícias boas para você, então pode me dar, porque eu estou no fim de tudo mesmo. O Senhor veio falar sobre a minha morte? Não, eu vim falar que você vai tirar o meu povo do Egito. Agora, por que o Senhor não me chamou quando eu era especial? Porque o homem que se sente especial, eu não uso. Porque se eu usar um homem, uma mulher que se sente especial, Moisés, ele vai ser usado por mim e vai pensar que ele está sendo usado porque ele é especial. Mas o homem que passa 40 anos pensando que é alguma coisa e depois passa 40 aprendendo que não é nada, então ele vai passar 40 anos entendendo que Deus é tudo. Aí sim, ele vai ser usado por Deus. Você pode exaltar a majestade do Senhor esta noite? Agora, talvez você se surpreenda com o que eu vou lhe dizer. Além de você não precisar ser uma pessoa, diga pessoa. Outra vez, pessoa. Além de você não precisar ser uma pessoa especial, deixa eu dizer com toda sinceridade, você não precisa de uma chamada especial. Oh, eu tenho visto tantas pessoas que estão orando e algumas estão jejuando, o que é muito bom. E por que você está orando tanto e jejuando? Porque eu estou esperando o dia, e fazer assim alguma coisa assim. Estou esperando o dia assim, ok, mas que dia? Aquele santo dia em que os trovões de Deus ecoarão na minha casa. O dia em que os raios magníficos de Jeová fuzilarão por sobre a janela da minha casa. Muito bem. E o que mais? É o dia em que Deus vai me dar uma chamada sobrenatural. Você não precisa de uma chamada especial. Você precisa só de uma chamada. Chamada de Deus, por ser de Deus, não precisa do adjetivo especial. Nenhuma coisa que vem de Deus precisamos dizer que é especial, porque basta ser dele, já é especial. E quando nós dizemos que uma coisa de Deus é especial, é só porque estamos comparando com as outras que não são especiais, mas tudo em Deus é especial. Sua graça, seu amor, sua bondade, sua justiça, seu favor, sua benignidade, sua bondade, sua determinação, sua capacidade, sua habilidade, sua disposição, a capacidade de ver, a capacidade de atuar, a capacidade de descobrir, a capacidade de perquirir, a capacidade de ver, a capacidade de prever, a capacidade de prover. Tudo em Deus é especial. Eu preciso agora de uma chamada diferente. Não, você não precisa de uma chamada especial. Você precisa de um coração sensível para atender a chamada de Deus. Eu sei que alguns homens tiveram uma chamada especial. Mas quando algum homem na Bíblia teve uma chamada especial, é porque sua tarefa era acima da média. Uma chamada muito eloquente, uma chamada muito diferenciada. Não é que Deus está dizendo que aquele homem é melhor do que os outros. É porque o trabalho que ele vai fazer. Se Deus vai usar um homem para revelar os segredos dele, esse homem precisa enxergar muito. Mas como às vezes nós enxergamos pouco por causa dessa nossa visão material, era para nós enxergarmos tanta coisa do mundo espiritual, mas nós só não enxergamos mais coisas do mundo espiritual porque esses olhos aqui não deixam. Porque quando você está olhando para uma coisa, por exemplo, às vezes Deus quer nos dar a palavra do conhecimento sobre uma pessoa, mas nós olhamos tanto para a gravata do irmão que perdemos a noção do que está lá dentro do coração dele. A nossa visão externa, às vezes, bloqueia nossa visão interna. Aí Deus diz, sabe, eu quero usar este homem, eu quero dar uma visão de ouro para ele, eu quero dar uma visão em comum para ele. Então, para começar, ele vai ficar cego 3 dias. Porque para ter uma boa visão, tem que começar sendo cego. Para subir bem, é melhor começar descendo. Para ensinar, é melhor primeiro aprender. Para subir, acho que tem que descer primeiro. E assim Deus vai nos moldando. Bom,
Você vai dizer que a chamada de Moisés foi especial. Eu acho que eu vou concordar. Só que tem uma coisa. Se todas as pessoas tivessem que passar 40 anos liderando pessoas, todas elas precisariam de uma chamada como Moisés. Agora me diga qual foi a outra pessoa na Bíblia que precisou de fazer o que Moisés fez. Passar 40 anos liderando um povo. E não era um povo de 1000 pessoas. 10 mil, 100 mil, você tinha que aumentar o zero. Como é que Moisés deu conta daquilo? Aí sim, eu sei que era uma chamada especial. Mas Moisés é um caso raro. Moisés não é um modelo. É tanto que existem várias pessoas na Bíblia com o mesmo nome. Mas você não encontra dois Moisés. Só tem um Moisés na Bíblia. Porque a chamada dele é uma chamada única. Porque o ministério dele é único. Ele era um homem que seria uma divisão, um elemento divisor na dispensação. Moisés está introduzindo a lei e isto vai marcar a história de Israel para sempre. Então não considere que a chamada de Moisés seja o modelo para as outras chamadas. Agora eu vou lhe lembrar e vou lhe fazer uma pergunta. Você encontra na Bíblia o lugar em que Eliseu teve uma chamada especial? Me diga qual foi o clarão que apareceu para Eliseu se tornar um profeta. Clarão. O que aconteceu? Um mini dilúvio para ele poder navegar na bênção de Deus. Não aconteceu nada disso. Sabe como foi a chamada de Eliseu? Eliseu estava cuidando das 12 juntas de bois. Passa-lhe o profeta, Elias, profeta, e disse: que coisa tremenda, um homem cuidando de 12 juntas. E Elias sabia que qualquer homem cuida de uma junta de bois. Qualquer homem cuida de 2 juntas de bois. Qualquer homem cuida de 3 juntas de bois. Vamos parar aqui. Vamos fazer um ponto e vírgula. Agora vamos continuar. Já não é qualquer homem que cuida de 4, 5 ou 6. Já tem que ser um homem bem preparado. Agora 7, 8, 9 e 10, apareça aí um campeão. Agora 12. Faz favor. 12 juntas de bois, que é isso? Como é que você dá conta disso tudo? E Eliseu está olhando esse homem serve para fazer a obra de Deus. Um homem que tem esta habilidade, um homem que tem esta força, um homem que tem esta capacidade de liderar bois, ele vai ser um grande profeta. E disse: amigo, dá licença, eu sou Elias, eu sou um profeta, eu sirvo a Deus. Você quer ser profeta também? O senhor está falando sério? Eu quero. Então vem. Ok, eu só peço licença. Só deixa eu me despedir da minha família. Ele foi despedido da sua família. Foi lá, despediu. Quando voltou, foi seguindo. Nunca mais houve nada de especial sobre... Você não precisa esperar que 2 minutos de trovão, 5 minutos de raio, um fuzilar dos corpos celestes, não, seja o símbolo ou o calibre da sua chamada. Você só precisa ter um coração sensível. Você só precisa ligar o radar interno que mora na sua alma, porque quando Deus der um sinal assim, vem, você diz: já estou indo. Você quer? Quero. Então já está alistado na minha. Olha, você nunca teve uma chamada especial, mas eu vou dizer que Deus quer usar você. Pastor, por favor, o senhor tem certeza que Deus usa? Vou lhe dar uma prova de que Deus quer usar você. Você nunca teve nenhuma experiência assim extraordinária, você não conhece nada de sobrenatural que elas vão chamar. O que você está fazendo aqui hoje? Por que você veio em Senapeb? Você veio em Senapeb porque esta é uma maneira de Deus confirmar que Ele lhe chamou. Você conhece tanta gente que ama a Deus. Você conhece tanta gente que ama a Bíblia. Você conhece tanta gente que quer ser usada por Deus. E você falou sobre o Senapeb. Vê se essas pessoas estão aqui. E você está. Sabe por que você está? Porque você tem uma chamada de Deus. Agora me fale sobre a chamada sobrenatural de Timóteo. Timóteo, é o seguinte, vai acontecer alguma coisa. Bom, é o seguinte, eu só vou ser obreiro se acontecer comigo o que aconteceu com Samuel. Eu sou jovenzinho e ele também era, se acontecer de Deus, falar comigo. Samuel, e agora Timóteo, eu vou. Se Deus não falar Timóteo, Deus nunca chamou Timóteo pelo nome, assim, Timóteo. Primeiro, porque Deus não clona. Segundo, porque Deus não é repetitivo. Deus não precisa fazer a mesma coisa 2 vezes. Nunca fez. Cada obreiro é um obreiro, cada pessoa é uma pessoa, cada impressão de jeito é uma. Tua chamada é única. É não precisa ser parecida com a de ninguém. É com batismo com o Espírito Santo. Eu conheço irmãos que foram batizados quando estavam na mesa do café. Conheci um, já não existe mais aqui na terra, deve estar por aí,
na presença do Senhor. Agora, ele foi batizado com o Espírito Santo num ônibus, num coletivo do Rio de Janeiro. Foi um problema sério, sabe? Porque quiseram pegar o homem pensando que estava louco. E no meio daquela confusão, Deus deu o dom de profecia. Aí você já sabe o que aconteceu. Você não tem que se espelhar em ninguém. Sua chamada não vai se parecer com ninguém. Quando eu ouço o testemunho do meu pastor contando que Jesus Cristo falou com ele das 2 da manhã até as 4, e comigo não falou nem 5 minutos, será que eu sou chamado? Não, Deus não apareceu a Timóteo. Agora, se Deus mandar um Paulo na sua vida, presta atenção, porque Paulo é o instrumento da sua chamada. Algumas vezes Deus vai dizer, eu quero você. Algumas vezes ele manda. Agora não faça como Marcos, porque Marcos não foi chamado. Quando Deus disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo, Barnabé é um e Saulo é outro. Deus chamou 2. Quando Deus chama 2, não deixe 3, porque o terceiro só vai dar problema. Mas, mais tarde, Marcos recebeu a chamada de Deus e foi preciso Paulo até se redimir. Irmão Marcos, me perdoa, rapaz. Também você me chateou muito naquele tempo, rapaz. Mas é que você não tinha chamada. Muito bem. Diga comigo, Eliseu. Diga comigo, Timóteo. Quando a Bíblia diz em Atos 13:1, apartai-me a Barnabé e a Saulo, é uma chamada específica. Quando a Bíblia diz apartai-me a Barnabé e a Saulo, Atos 13:2, é uma chamada nominal. Agora, a obra que eles iam fazer era uma obra tão especial que requeria esta denominação, requeria essa identificação. Agora, se você é chamado para ser um pregador com uma tarefa específica de Deus, você não pode dizer não. Você não precisa ser especial. Seu ministério é que tem que ser especial. Você não precisa ser especial, você nem precisa ter uma chamada especial, porque a chamada só ocorre uma vez, e o ministério é todas as vezes, é todos os dias, é todos os momentos, enquanto você viver aqui na terra. Dá para alguém glorificar o nome precioso do Senhor? Primeiro, você não precisa ser o quê? O quê? Ser o quê? Ser o quê? Uma pessoa especial. Segundo, você não precisa de quê? De chamado especial. Agora, por favor, você não precisa de circunstâncias especiais. Circunstâncias especiais. Tem muita gente que está esperando alguma coisa assim, circunstâncias especiais. Apareceu no boletim da igreja dizendo, precisa-se de um pregador. É minha vez, sou eu. Pastor, humildemente eu me declaro o homem certo para esta obra. Não, circunstâncias especiais. Não, você não precisa de circunstâncias especiais. Agora eu vou trazer de volta isto para aplicar em Filipe. Por que eu estou falando essas coisas? Porque quando eu recebi esta mensagem para ministrar esta noite aqui no Senapev, foi o que Deus falou. Diga para os meus filhos no Senapev que ninguém precisa ser especial. E eu pergunto, Senhor, por que, Senhor? Porque Filipe não era especial. Diga comigo, Filipe era pastor, Filipe era evangelista, Filipe era diretor do comitê de gestor da igreja de Jerusalém. Quem era Filipe? Um diácono. E segundo a própria Escritura Sagrada, para os Atos Apóstolos, diácono não chega a se ficar a pessoa que Deus vai usar com dons espirituais extraordinários e vai fazer dele o pregoeiro da justiça e vai dar até um programa de televisão. Não é propriamente o que se espera para um diácono. Agora, havia alguma coisa especial em Filipe? Não era a sua pessoa que era especial. Não foi nem a sua chamada que foi especial. E circunstâncias especiais. Se você está esperando que Deus vai usar você, quando o tempo estiver favorável, talvez você se despeça do planeta Terra e o tempo favorável não chegue. Se você está esperando circunstâncias favoráveis para ser usado por Deus, você vai ter o dissabor de, no último dia da sua vida, chegar à conclusão de que todas as circunstâncias passaram. Qual era a circunstância favorável que havia para Filipe ser um pregador? Qual era a circunstância? Primeiro, ele era membro de uma igreja de Jerusalém. Ele era diácono. Ele foi pregador em Jerusalém? Não. Todo mundo acha que a circunstância mais favorável para ser um pregador é que eu vou para a escola dominical, eu vou para o culto dia, o pastor Rafael vai se lembrar de mim e vai me dar a oportunidade para dar um testemunho. Aí seria uma circunstância favorável. Sabe como foi que aconteceu? E sabe o que aconteceu com Filipe? Houve uma perseguição. Diga comigo, perseguição. Diga outra vez, perseguição. Houve uma perseguição.
E em consequência da perseguição, houve uma dispersão. Então vamos falar duas palavras. Número 1, perseguição. Número 2, dispersão. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Os elementos mais desfavoráveis para fazer a obra de Deus são esses dois. As circunstâncias mais contrárias para você pregar o evangelho, você está animado, oh, glória a Deus, você faz ar livre, você vai e prega. Tá? Agora, quando vem a perseguição, é o seguinte, hoje eu não sinto direção de Deus para ir pregar. Não sinto. O Espírito não comunicou ao meu coração que eu devo fazer obra. É porque você está com medo de um tiro. A perseguição, circunstâncias favoráveis. Você não precisa de uma circunstância favorável para se tornar um agente poderoso de Deus. Uma perseguição, e a perseguição, que parece que é a estratégia do diabo para calar a igreja. Repare como o diabo realmente dá muitos tiros falsos. O diabo deve ter dito lá no inferno, olha aqui meus canalhas, olha aqui, é o seguinte, eu quero que todos vocês idiotas que me seguem, eu quero que vocês me acompanhem para ver o que vai acontecer. Repare só, eu vou fazer aquela igreja se acabar. E olha, aquele povo que fica dando glória a Deus, aleluia, tudo, esses patifes aqui, vocês patifes aqui dentro, fiquem olhando o que eu vou fazer. Eu vou promover uma perseguição, vai ser tão grande que eles vão se calar. Se alguém pensa que é perseguição, cala, está enganado. Porque na perseguição, alguns que estavam calados quando não havia perseguição, falaram quando a perseguição chegou. Os verdadeiros heróis da igreja não são os que falavam quando tudo estava em bonança. Os verdadeiros heróis da igreja são os que falavam quando o diabo pensava que eles iriam se calar. Dá para você exaltar a majestade do Senhor. Circunstâncias favoráveis. Você não precisa de circunstâncias especiais. Vê a perseguição. E depois eu disse, olha, mãe, eu vou embora. Se fosse hoje, eu disse, olha, é o seguinte, eu já peguei meu visto. Hoje seria assim, né? A perseguição está muito grande aqui, a violência está muito grande aqui. Eu não vou ficar aqui em Campinas. Eu já peguei meu visto. Eu tentei a primeira vez, o cônsul disse que não dava, eu tentei a segunda aqui, está aqui há 10 anos. Aí começa, porque foge da perseguição. Filipe foi. E com a perseguição, a melhor coisa que ele deveria fazer, pensa alguém, era ficar quietinho. Filipe, tinha quieto. Calma. Mas calma um pouquinho. Para não acontecer o que já aconteceu em Jerusalém. Quem não consegue ser pregador em Jerusalém quando há paz, Deus manda perseguição, ele vai ser pregador em Samaria. Ele vai ser pregador. Agora, como Deus tem para ti a tarefa de ser pregador, ou Jerusalém, ou Samaria, ou Confia da Terra, mas você vai pregar, porque Deus quer que você pregue. O evangelho tem que ser pregado, e você vai pregar. Tanto vai pregar, que está aqui no seminário para pregadores. Pois bem. E depois da perseguição veio a dispersão. Você vai. Para onde você vai? Eu estou pensando em ir para a Síria. Mas o negócio lá está ruim. Não, mas o ruim é aqui em Jerusalém. Não vai para a Síria. E você? Não, acho que eu vou para longe. Eu vou para a Fenícia. Você vai chegar daqui a um mês. E você? Eu vou para Samaria. Pelo amor de Deus, Filipe, não vai para Samaria. Samaritano, rapaz, samaritano. O único samaritano que presta era uma mulher. Mas já morreu. Foi aquela que Jesus salvou na beira do poço. Não vá para Samaria, não vá. Disse, não, mas eu sinto de ir. E foi para Samaria. E enquanto se podia esperar que em Samaria, Filipe vai ficar quietinho. Quem tem uma chamada de Deus, não é especial, mas tem uma chamada especial em Samaria. Ele se sente em casa. Disse, é aqui que eu vou pregar. E sabe o que aconteceu? Aconteceu com Filipe o que não aconteceu com muita gente boa em grandes campos evangelísticos. Toda a cidade veio ouvir Filipe. Dá para nós glorificarmos a Deus. Toda a cidade veio ouvir a Filipe. Os irmãos aqui, como é que chamava a estação de rádio onde Filipe tinha um programa? Como é que chamava? Não, desculpe, não tinha. Como é que chamava lá o site do Filipe em Samaria? Samaria.org. Filipe Samaria.org. Não tinha Facebook. Qual era o Instagram? E a mídia social que Filipe usou. Se você tem uma chamada de Deus, sozinho, você busca Deus. Deus sozinho, não posso ser nada de Samaria. Mas nós dois, quem vai acontecer? Diz Filipe, nós dois somos maioria. Nós dois somos maioria. Quando este cenapévio terminar, alguma coisa nova vai acontecer na sua vida.
E eu vou dizer uma coisa, você fica olhando bem para mim, porque eu quero profetizar para você. Samaria está esperando você. Agora não espere haver perseguição em Jerusalém, não espere. Samaria está esperando. Vá sem perseguição, vá sem perseguição. Você não precisa de circunstâncias especiais. Agora, sabe o que acontece? Quando nós não atendemos à chamada de Deus, aí vem circunstâncias especiais e você não vai querer essas circunstâncias especiais. Se Jonas tivesse atendido à chamada de Deus, ele não teria sido o primeiro homem a andar no submarino vivo. Mas a verdade é que Jonas não aceitou o chamado de Deus. Se você dominar as circunstâncias especiais, você vai ser o herói de Deus. Se você não aceitar o chamado de Deus, haverá circunstâncias especiais que vão manchar a sua história, que vão manchar a sua biografia e que vão tirar o brilho do seu ministério. Você não precisa, finalmente, você não precisa ser uma pessoa especial. Você não precisa uma chamada especial. Você não precisa circunstâncias especiais. Você não precisa de um tempo especial para ser um homem de Deus. Porque o tempo não foi ontem, porque já passou. Porque o tempo não será amanhã, porque não chegou. O tempo que Deus separou para usar você é hoje. Você pode ver uma placa muito grande. É um telão que é 10 vezes maior, este lindo, magnífico que está ali. 10 vezes, cobre todo este espaço. E Deus está dizendo para você, teu tempo é hoje. E está dizendo para você, tua hora é agora. Teu tempo é hoje, tua hora é agora. Você não precisa de um tempo especial. Há muitos adolescentes que quiseram ser usados por Deus e disseram assim, eu sou adolescente, adolescente não tem maturidade, quando eu for jovem eu vou servir a Deus. Mas quando chegou a sua juventude, logo começará a namorar, e disse, agora eu estou envolvido com namoro. Mas quando eu me casar, como eu vou ser usado por Deus? Aí casa, mas quando casa e diz, o primeiro ano não dá, porque a minha lua tem que ser uma lua cheia. E o meu mel tem que ser muito doce. Então vai passar um ano sem fazer nada, dizendo, mas eu vou, deixa terminar esse período agora, esse período, sabe, adaptação. Depois disso eu vou fazer a obra de Deus. Quando termina aquele período dulcíssimo da história, aí vem um filho, disse, oh meu Deus, agora não pode ser, porque a minha esposa disse que não dispensa, eu tenho que ajudá-la a trocar as fraldas. Agora eu não posso ser usado por ti, porque é nosso filho, mas deixa o menino crescer. Aí quando o menino cresce, e daqui a pouco o menino já está grande, daqui a pouco o menino se casa, aí vem o neto. Se ele se envolvia com o filho, ele se envolve 2 vezes com o neto. Aí acabou-se. Quando é que você vai? Aí ele disse, eu não te falei? Eu não te falei? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, dos quais vinha dizer, não tenho neles contentamento. Deus está dizendo que qualquer obra que apareça como esta, no Brasil ou fora dele, um seminário para pregadores, uma escola de profetas, um simpósio de homens e mulheres de Deus, qualquer oportunidade que apareça, aproveite, engaje-se na obra de Deus, porque o seu tempo não foi ontem, e o seu tempo não será amanhã, seu tempo é hoje. Seu tempo é hoje. Diga comigo, pondo a mão no seu coração, por favor, meu tempo. Complete bem bonito. Novamente, só os homens, 1, 2, 3. Só as irmãs agora. Bom, você já sabe do que você não precisa. Para ser um pregador não precisa ser uma pessoa especial. Para ser um pregador não precisa uma chamada especial. Para ser um pregador não precisa circunstâncias especiais. Para ser um pregador não precisa nem um tempo especial. Agora, o que é que você precisa de especial? Para ser um pregador você precisa de uma comunhão especial com Deus. Você vai descobrir que 4 coisas importantes da vida de Filipe. Filipe era um homem de comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus aprende a ser dirigido por Ele. Você pode repetir após mim? Quem tem comunhão com Deus aprende a ser dirigido por Ele. A Bíblia diz, andarão, pois, 2 juntos, se não estiverem de acordo. O mais maravilhoso da comunhão é que é impossível que 2 pessoas tenham comunhão, estejam em comunhão, pratiquem a comunhão e andem em caminhos opostos. Só quem está em comunhão é que anda na mesma direção daquele com quem tem comunhão. Uma coisa muito linda. A comunhão com Deus
fez Filipe escolher o lugar certo. A comunhão com Deus fez Filipe fazer a obra certa. A comunhão com Deus fez Filipe colher os frutos certos. A comunhão com Deus fez Filipe sair de Samaria na hora certa. A comunhão com Deus fez Filipe procurar o caminho certo, que era o caminho de Gaza. A comunhão com Deus fez Filipe encontrar o seu ouvinte na hora certa. A comunhão com Deus fez com que Filipe explicasse uma palavra que era a palavra certa. A comunhão com Deus fez Filipe viver em vitória. Este é o plano de Deus para a sua vida. Este é o plano de Deus para a sua vida. Comunhão com Deus. A palavra comunhão não aparece literalmente na biografia de Filipe, no capítulo 8. A palavra não aparece. Mas desde que aparece a palavra Filipe pela primeira vez, você vê que é um homem que possuía comunhão com Deus. A maneira como Deus vai usar você, a intensidade com Deus vai usar você, com que Deus vai usar você, ela está vinculada, ela é proporcional à comunhão que você tem com Deus. Você pode ter uma biblioteca de 10 mil volumes. Você pode conhecer a enciclopédia Barça quase de cor. Você pode ser perito no Google para encontrar qualquer resposta em 2 segundos. Você pode haver estudado em excelentes academias deste mundo. Se você não tem comunhão com Deus, você não será o homem que Deus quer usar, a mulher que Deus quer usar. Tudo começa com a comunhão. E para ficar bem claro que a comunhão com Deus é alguma coisa sobrenatural, indispensável e especial, nos primeiros capítulos da Bíblia, mais especificamente no capítulo 5 da Bíblia. Olha, uma Bíblia de 1189 capítulos. No capítulo de número 5, diz assim: e Deus tomou Enoque para si. Deus está dizendo que desde o princípio dos tempos, quem tem comunhão com Ele é amado dEle. Quem tem comunhão com Ele, vive com Ele. Quem tem comunhão com Ele é capaz de vencer até a morte. Oh, glória seja dada para Jesus Cristo. Você pode exaltar a majestade do Senhor esta noite? Aleluia, aleluia. O que é que você vê em primeiro lugar na vida de Filipe? Você vê na vida de Filipe que era um homem que tinha uma comunhão especial. Aí sim, Filipe não precisava ser uma pessoa especial. Eu vou repetir bem vagarosamente. Filipe não precisava ser uma pessoa especial. O que ele precisava é ter comunhão com uma pessoa especial. Especial não era Filipe, era a pessoa com quem ele tinha comunhão. Sua comunhão com Deus determina o seu sucesso. Sua comunhão com Deus determina as suas vitórias. Só tem um catálogo grande de vitórias quem tem comunhão estreita com Deus. Vai Filipe, vai Filipe. Agora é preciso ter comunhão com Deus em Jerusalém. Quem tem comunhão com Deus em Jerusalém, vai ter comunhão com Ele em Samaria. Quem tem comunhão com Deus em Jerusalém e Samaria, vai ter com Ele comunhão também no caminho de Gaza que está dizendo. É muito bonita a história de Filipe. Filipe tem 4 fases da sua vida. Primeira fase é um diácono em Jerusalém, sucesso. Segunda fase é um evangelista em Samaria, sucesso. Terceira fase é um evangelista no mato, no deserto, sucesso. Quem tem sucesso nesses 3 caminhos vai ter sucesso no último. Paulo, preparando-se já Lucas para terminar a composição do livro de Atos Apóstolos, diz o seguinte: Paulo viajou, chegou a Cesareia e disseram: tem um crente que mora aqui, você pode se hospedar na casa dele? E foram ver lá, mas quem é? É Filipe. Esse Filipe não é aquele? É. Quando chegaram lá, o homem que teve sucesso em Jerusalém como diácono, o homem que teve sucesso em Samaria como evangelista de massas, o homem que teve sucesso no caminho de casa como evangelista pessoal, tem que ter sucesso na sua casa. Suas 4 filhas profetizavam. Se você aceitar o plano de Deus para a sua vida, ele vai dar vitória a você como crente em Jerusalém. Ele vai dar vitória a você como evangelista em Samaria. Ele vai dar vitória a você como o pregador para o eunuco. Mas ele vai dar vitória para você no seu lar. E quando Filipe parte, fica o resultado de sua vida. 4 filhas que profetizam. Quem prega hoje com
fidelidade à palavra de Deus, amanhã seus filhos profetizarão. Você pode exaltar outra vez a majestade do Senhor. Agora estou falando das coisas especiais que Filipe alcançou e que você precisa alcançar e que para mim são indispensáveis. Primeiro, você precisa de uma comunhão especial com Deus. Agora, número 2, você precisa de um conhecimento especial da palavra de Deus. Não se abre mão deste princípio. Se você conhecer a palavra de Deus como surfista, ninguém vai lhe respeitar. Se você conhecer a palavra de Deus só pela capa, ninguém vai lhe dar ouvidos. Ninguém está interessado em ouvir uma pregação de uma pessoa que não conhece o livro que prega. Ninguém está interessado em ouvir uma palavra de quem não conhece a palavra. Não seja o surfista da palavra. Eu gosto da Bíblia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansa. Fala mais. Não, eu sou bom de Bíblia. O Senhor é meu pastor, não faltará. Fala mais. Eu sou bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Bom, estava em Salmos, agora já chegou em João, daqui a pouco. Fala mais. Ok. Nenhuma colher na sopa, já está em Romanos, daqui a pouco termina. Não, tem Hebreus, Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje já está de quase. Não, a memória é fraca, eu só consegui 5 versículos da Bíblia. Bom, o conhecimento da palavra de Deus que você tem será o alicerce, o arcabouço do ministério de pregador que Deus vai lhe dar. Não merece ser ouvido discutir sobre um livro quem não leu aquele livro, quem não conhece aquele livro. Não me leve a mal, mas eu me recusaria terminantemente a uma conferência sobre arqueologia se o cidadão não conhece o livro de arqueologia. Eu me recusaria terminantemente a assistir uma aula sobre matemática se o cidadão não conhece matemática. As pessoas vêm à igreja para ouvir o pregador que conhece a Bíblia. Deus está esperando que você tome tempo para que tenha um conhecimento especial. Você não é especial, sua chamada não é especial, mas o conhecimento da Bíblia tem que ser especial. Agora, conhecimento especial não quer dizer que você vai ser um especialista em teologia. É que você vai conhecer a palavra. É que você vai ler a palavra e o Espírito Santo vai fazer as 3 coisas que ele fez quando os escritores compuseram a palavra. Se você se dedicar à palavra, Deus assume 3 compromissos. Meu filho, se você se dedicar à minha palavra, eu lhe dou iluminação. Se você se dedicar à minha palavra, eu lhe dou revelação. Se você se dedicar à minha palavra, eu lhe dou inspiração. Foram esses 3 elementos que Deus usou para compor a Bíblia. São esses 3 elementos que Deus usa para usar o pregador. São esses 3 elementos que estão transformando o mundo pela loucura da pregação. Bendito seja o nome do Senhor. Se Filipe não conhecesse a palavra, Filipe não disse para o eunuco, lê esse versículo aí que eu conheço. Por favor, não vai ler um em Abacuque, que eu estou fraco de Abacuque. Não vem com os mistérios de Ezequiel, porque eu estou meio ruim de Ezequiel. É o que vier, é aleatório. O que você está lendo? É impressionante o conhecimento da palavra. Filipe era tão seguro do conhecimento da palavra, que ele disse, meu amigo, o que é que o senhor está lendo? Isso quer dizer o seguinte, qualquer palavra que você estiver lendo. Quando Filipe diz, o que é que você está lendo? Ele está dizendo qualquer palavra. Este livro eu leio todo dia. Este livro é meu pão nosso de cada dia. Eu estou lendo aqui Isaías. Agora me explica, como é que é isto aqui? E diz a Bíblia que Filipe explicou. Você nunca estará apto a explicar um livro para os outros, se Deus não explicou para você mesmo. Você nunca poderá contar os mistérios da Bíblia para outras pessoas, se Deus ainda não lhe contou esses mistérios. Não espere que a sua sala de estudos da Bíblia seja no púlpito. Não espere que Deus vai lhe revelar o conhecimento dele enquanto você está pregando. Não. Primeiro coma o livro, depois venha dar de comer às pessoas que vão lhe ouvir. Primeiro receba a mensagem. E vou lhe dizer uma coisa, se você gastou 10 minutos para preparar uma mensagem, não tenha ilusões. O povo que vai lhe ouvir vai guardar esta mensagem por 10 minutos.
Se você passou 2 semanas se preparando para pregar uma palavra, não tenha dúvidas, o povo vai guardar esta palavra por 2 semanas. Agora, se este livro vive na sua vida, se este livro está nas suas entranhas, se você quer esse livro, qualquer mensagem que você preparar vai durar aquilo que dura em você, a própria vida, o tempo todo. Bendito seja o nome maravilhoso, Senhor. Conhecimento da Bíblia tem que ser especial. Eu penso que faltam somente 2 coisas para mencionar antes que eu termine esta noite. Diga comigo, Filipe possuía uma comunhão. Aí o adjetivo qual é? Especial. Filipe possuía um conhecimento da Bíblia especial. As 2 últimas coisas. Filipe possuía uma sensibilidade espiritual. Eu tenho falado isto literalmente centenas de vezes a jovens. Literalmente centenas. Eles me perguntam, pastor, o que é preciso para ser um bom pregador? O que é preciso para isso, para isso, para isso? E eu muitas vezes tenho dito, olha, todo pregador precisa de sensibilidade. Sensibilidade. Sabe de uma coisa? Esta é uma experiência que os pregadores têm. A Bíblia está cheia de versículos de Gênesis, Apocalipse. Há dias, existem dias, isso é uma experiência minha. Se ninguém tem, louvado seja Deus, mas eu tenho. Eu estou dizendo louvado se alguém não tem. É o seguinte, há dias, já aconteceu comigo tantas vezes, que eu tenho um compromisso para pregar. Eu prego a Bíblia e faço assim, e eu não encontro a palavra. Está cheio de versículos, está cheio de palavra. Então eu vou cantar um pequeno segredo. Todos os versículos da Bíblia são a palavra de Deus. Agora, dentro desta palavra, Deus tem uma mensagem. Tudo é palavra, mas nem tudo é mensagem. O que quer dizer isso? Eu estou falando esta noite sobre uma mensagem que Deus me deu dentro de uma palavra. E não resolve você chegar e pregar para as pessoas qualquer palavra, só porque é da Bíblia. Não, você não tem que pregar apenas a palavra. Você tem que pregar a mensagem que Deus lhe deu na palavra. A mensagem que brota da palavra. Nós lemos a história de Filipe. A palavra é a que o eunuco leu, e a mensagem é a palavra que Filipe explicou. Deus-nos dê graça para gostarmos não somente da palavra, mas também gostarmos da mensagem. E se você quer uma confirmação de que é preciso fazer uma distinção entre palavra e mensagem, eu vou lhe dizer. Uma igreja que gosta da escola dominical, uma igreja que gosta de cultos de ensino, essa igreja conhece a palavra. Apesar de conhecer a palavra, por que os crentes vêm para o culto se conhecem a palavra? É porque eles conhecem a palavra, agora eles querem a mensagem. Eles já conhecem a palavra, agora eles querem a mensagem. E eu penso que é uma tragédia se uma mensagem está fora da palavra. E uma outra tragédia é pregar uma palavra que não contém mensagem. Se a palavra não contém mensagem, e o irmão sai sabendo apenas o que já sabia. Agora, se a palavra contém mensagem, diz, olha, eu já conhecia este versículo, mas agora eu entendi a mensagem. Quem pode exaltar mais uma vez o nome maravilhoso do Senhor Jesus? Agora, a sensibilidade. Mas a sensibilidade não é só isto. E eu queria lhe dizer uma coisa muito especial. Algumas vezes, você sabe que Deus deu 3 coisas únicas para cada pessoa no mundo. Únicas. Inalienáveis, intransferíveis. A impressão digital, a digital das nossas mãos, do dedo das nossas mãos, dos pés também, mas estou falando de mão. A digital das mãos é intransferível e é única. Por isso que agora você pode acessar o Santander e o Bradesco com a sua digital. Porque não existe uma pessoa neste planeta que tenha uma digital igual à sua. A digital é única. A outra coisa que é única também é o fio de cabelo da nossa cabeça. Não existem 2 pessoas que tenham o mesmo fio de cabelo que a outra tem. Impossível. E a terceira marca única na vida de cada pessoa é a sua voz. Existem vozes muito parecidas. Às vezes, eu já não faço mais isto, não é? O tempo vai passando, a gente não... Mas ainda faço. Eu telefono para uma pessoa e eu mudo a minha voz. Aí diz, eu sei quem está falando. Mas como é que você sabe se eu mudei a voz? Não, ninguém me engana. Às vezes eu estou no aeroporto, às vezes estou num avião, como outro dia aconteceu num avião, estava descendo de um avião, e eu falei assim, com licença, pastor Gisel, não é? Ele disse, mas você me conheceu pelas costas? Não, lhe conheci pela voz. O que é que eu quero dizer com isso? É uma sensibilidade que a pessoa precisa ter para conhecer a voz do outro.
Uma grande tragédia que aconteceu na vida de Isaac é que quando ele estava perto de morrer, ele perdeu essa sensibilidade. E quando Jacó falou, ele supôs que não era Jacó. Ele teve a intuição que não era Jacó. Mas nós não podemos viver de intuição. Você não vê um versículo da Bíblia que esteja abençoando a intuição. O negócio não é intuição, é conhecimento, é discernimento. E o Isaac disse assim, cambaleante, as mãos são de Esaú. E não eram, mas a voz é de Jacó. Você conhece a diferença entre a voz de um homem e a voz de um anjo? Quando eu pastoreei igrejas, algumas vezes, felizmente poucas, algumas vezes irmãos chegaram para mim, eu ficava tão contrariado com isto. Já, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse. Pois não, meu irmão, o que é? É o seguinte, qual é a diferença entre Deus falar e o diabo falar? Eu disse, meu irmão, você acha parecida a voz? Você ainda precisa de uma explicação sobre qual é a diferença. Quando você encontrar um crente que não discerne entre a voz do diabo, ou o diabo está imitando muito bem, ou aquele crente está realmente mal. Sabe um grande segredo na vida de Filipe? Filipe sabia quando o homem estava falando. Filipe sabia quando o anjo estava falando. E Filipe sabia quando o Espírito estava falando. Se não há entre nós a sensibilidade para distinguirmos quando é o homem que fala, quando é um anjo que fala e quando é o Espírito que fala, sabe o que foi que o anjo disse para Filipe? Vai no caminho que está para Gaza, que está deserto. O anjo só deu a direção. Anjo não dá detalhes, só dá a direção. Agora o Espírito chegou e disse, agora ajunta-te a esse carro. Porque o caminho para Gaza é só um, mas os carros que passam no caminho são muitos. O caminho de Gaza é só um, mas os carros que passam são muitos. Se você quer ser um pregador do Evangelho, realmente vai ser, peça a Deus esta sensibilidade de Filipe. Eu quero saber quando é o homem que fala, quando é o anjo que fala e quando é o Espírito que fala. Quando o anjo falou, o anjo veio dizer para Filipe sair de Samaria. Filipe, sai de Samaria. Para nós terminarmos uma obra, o anjo fala. Agora, para começar uma nova, tem que ser o Espírito. Não, tem que ser o Espírito, tem que ser o Espírito, tem que ser o Espírito. Eu quero louvar a Deus pelos anjos, mas ainda quero louvar mais a Deus pelo Espírito. Você não precisa ser uma pessoa especial, mas você precisa ter uma sensibilidade especial. Para concluir esta noite, Filipe, ademais destas coisas que estou falando aqui, Filipe possuía a atuação dos dons especiais de Deus na sua vida. Diga comigo, por favor, dons. Dons. Agora acrescente, dons especiais. Há pessoas que têm uma dicção muito boa, muito agradável, e pensam que isso lhes dá condições de serem um grande pregador. Não. Paulo não tinha uma dicção razoável, não. Irmãos queridos, eu estou muito contente de estar aqui esta noite. Os irmãos sabem que eu tenho estado em comunhão com Deus. Irmãos, a voz de Paulo era, ai meu Deus, o Eutico não aguentou. O Eutico dormiu. Aí o povo disse, este homem fala bem, fala bonito, mas ai, eu não aguento. Isso foi ele mesmo que disse, eu na presença, eu sou desprezível, vocês ficam por conta com a minha voz. Por isso que eu vou escrever. Paulo escreveu mais, porque ele era melhor quando escrevia do que quando falava. Seja bom naquilo que Deus quer que você seja bom. Seja efetivo naquilo que Deus quer que você seja efetivo. Agora, qual é o segredo de Paulo? É o mesmo segredo de Filipe. Se Paulo tivesse que triunfar baseado nos dons naturais, Paulo teria tido alguns problemas. A história diz, isto não é bíblico, quer dizer, não está no texto. A história diz que Paulo era um homem de pernas tortas. Eu não sei como se chama aqui em Campinas, em São Paulo, as pessoas de pernas tortas. Zambeta. Como é que chama lá no norte? Cambeta. Qualquer beta que seja, é sempre isto. E a história diz que Paulo era assim. Agora,
na frente de Paulo, irmãos, eu seria um dos mais cabeludos dos homens. Na frente de Paulo eu era um cabeludo. Porque Paulo realmente era um aeroporto que tinha em cima da cabeça. Para ter uma ideia de Paulo, daquele Paulo tem que procurar outro. Aqui. Agora imagina, Paulo tinha um problema nos olhos. Se você olhasse para Paulo, os olhos de Paulo eram esbugalhados, sabe aquela coisa? Por causa da crise do caminho de Damasco. Agora me diga uma coisa, como é que um homem, se essas informações são legítimas, como é que um homem, ninguém tem nada contra isso, agora graças a Deus que não somos assim, e nem nossos filhos nasceram assim. Paulo, o que você fica impressionado com o pregador? Ele vem assim, super careca, assim, Deus é maravilhoso, esta noite. Paulo não convencia pelo seu visual, Paulo não convencia pela sua dicção, Paulo não convencia pela sua elegância, Paulo não convencia pelos seus olhos. Naquela época não tinha óculos para encobrir um pouco as coisas. Então, Deus permitiu que aquele homem fosse assim, para provar que nada em nós é tão especial que nos faça capazes de ser instrumento das mãos de Deus. Agora me apresente aqui quem foi maior do que Paulo. Me apresente aqui quem teve talento maior do que Paulo. É uma coisa muito especial. Os dons de Deus. Paulo não tinha alguns dons naturais. Agora era um homem que sabia ler, era um homem que sabia estudar, um homem que sabia pesquisar. E quando as pessoas se cansavam de ouvir Paulo por essa circunstância, agora, por favor, irmão, vê se quem prega amanhã no culto vai ser o irmão Apolo, porque, aí vinha o Apolo, para sempre seja exaltado o magnífico, magnânimo, extraordinário, nome do Todo-Poderoso. Aí os de Apolo, isso aqui. Mas quando Paulo dizia assim, eu vou entrar nas revelações, aí baixava. Era preciso chegar a Pedro e dizer, irmãos, é o seguinte, essas mãos pegaram nas mãos dele. E uma vez ele pôs a mão aqui em mim, outra vez ele pôs a mão aqui em mim. Então, por isso tinha uns que iam no romantismo de Pedro, mas nada disso era o fator preponderante do seu ministério. Sabe o que é que fez de Paulo o homem que foi Paulo? Os dons especiais que Deus lhe deu. Eu quero louvar a Deus pelos seus diplomas. Eu quero louvar a Deus pela sua cultura. Eu quero louvar a Deus pela sua inteligência. Agora vou dizer, psicologia não tem nada que ver com discernimento de espíritos. Agora eu quero lhe dizer uma coisa. O espírito de profecia não tem nada que ver com futurologia. Agora quer dizer, a autoridade do Espírito Santo não pode ser manipulada. Você pode não ter a cultura anterior de Moisés. Você pode não ter a erudição de Paulo, mas você pode ter os mesmos dons que Deus deu para Filipe. Os mesmos dons. A sabedoria de conduzir a obra de Deus. A fé para ver milagres sobrenaturais. A operação de maravilhas que sacudiu uma cidade. E eu termino esta noite dizendo que há um clamoroso apelo do Espírito Santo, dizendo, meu povo, meu povo, meu povo, aceita os meus dons, aceita os meus dons, aceita os meus dons, aceita os meus dons, aceita os meus dons. Quero terminar esta noite sugerindo que nenhuma pessoa saia deste CENEPEV sem ter a consciência de alcançar pelo menos um dom espiritual do Senhor. Você vai passar muitos anos para você ter uma boa graduação acadêmica. Você vai passar muito tempo para formalizar uma boa formação. Mas você pode alcançar de Deus um dom. Você pode alcançar de Deus um dom. Olha que coisa muito linda. O dom de operar maravilhas, que é diferente do dom de curar os enfermos. Cura, o cidadão está doente e fica curado. Operação de maravilhas pode ser exatamente o contrário. É um vagabundo que vem aí criticar a obra de Deus e sai doente. Então, são coisas exatamente muito diferentes. Esta noite, eu quero concluir dizendo que o Deus de Filipe é o nosso Deus. Esta noite eu quero concluir dizendo que o Deus de Filipe é o seu Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba os dons que foram conferidos a Filipe.
fé, a sabedoria, a ciência, o conhecimento, os dons de curar, línguas estranhas, interpretação de línguas. Um prazer muito especial na minha vida, quando eu estive a primeira vez aqui neste santuário e tive o alto privilégio de pregar uma noite aqui, eu fiquei maravilhado, porque eu sabia que eu estava num templo de uma igreja batista. Eu sabia que eu estava ministrando por uma gentileza de um pastor batista, mas de repente eu vi aquele batista começar a falar e dizer, estou solto. O negócio aqui é bom. E começou, e foi algo muito lindo. E nós tivemos o Senapev recentemente nos Estados Unidos, e esse pastor, o pastor desta igreja, esteve ministrando lá, e quando ele ministrou, eu disse, eu fui muito honesto, olha irmão, alguns pastores pentecostais que nós conhecemos não falariam sobre o Espírito Santo como esse batista falou. Então o que eu respeito nele nesta noite, não é o fato de ele ser ou não ser batista, é a unção que está sobre ti. É a unção que está sobre ti. É a unção que está sobre ti. É a unção. Pastores que me ouvem nesta noite, os senhores não precisavam deste Senep. Não precisavam e não precisam. Agora, se os senhores estão aqui, levarão de Deus a bênção. Se os senhores decidiram vir aqui e estar sentados aí para ouvir o que Deus tem para falar, eu declaro que alguns pastores regressarão desse Senapev levando o dom de curar os enfermos. Eu declaro esta noite que vai haver na sua igreja um movimento novo, e nesse movimento um vai falar em línguas e outro vai profetizar, porque é bíblico, porque é bíblico, porque é bíblico. Há uma agitação no mundo espiritual nesta noite. Há um desejo forte no Espírito dizendo, eu quero te usar, eu quero te usar, eu quero te usar. Mas sem os dons, nós estaremos ineptos e ineptos. E não queremos ser uma coisa nem outra. Eu declaro aos pastores que me ouvem aqui, não importa o tempo que você é pastor, o que importa é que está soprando um vento renovador sobre o seu ministério. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Sob a autoridade soberana de Jesus Cristo, sob a autoridade soberana de Jesus Cristo, os pastores que desejarem, só que desejar, eu os convido a estarem aqui à frente, porque eu vou ministrar agora em oração a Deus esta concessão maravilhosa. Aleluia. Nós precisamos assistir uma revolução. Você sabe por quê que o diabo está fazendo esta arruaça toda no Brasil? É porque os pastores não estão pondo em funcionamento os dons espirituais. Olha, pastor Rafael, olha que coisa, olha quantos pastores aqui. Eu me recuso a acreditar que esses pastores aqui para nada, fazer turismo. Que fazer turismo? Hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã à tarde, meia-noite, domingo de manhã, vou embora à tarde. Que turismo? Não viemos fazer turismo, viemos receber aquilo de que tanto sentimos falta. Se Filipe abalou Samaria com a palavra, com o Espírito e com os dons, é assim que você vai abalar. Bendito seja o nome precioso do Senhor Jesus. Recebe um renovo de Deus para a tua vida nesta noite. E eu declaro que quanto mais tu te dedicares à palavra do Senhor, mais a unção virá sobre ti. Recebe a unção do Senhor esta noite. Pastores! Pastores! Lutero já se foi. A reforma já se foi. Meio milênio é passado. Mas o Deus de Lutero está aqui. O Deus, e há uma coisa hoje ainda mais bonita do que reforma, é transforma, é a transformação. Há um vento soprando da parte de Deus esta noite. Pastor Rafael, o senhor vai ser convidado para ministrar em igrejas geladas. Igrejas congeladas, não tenha medo de coisa nenhuma. Vá na unção do Espírito, vá na unção do Espírito. A geleira vai se derreter. E o fogo do Espírito vai brotar. Se os pastores não falam em línguas, como é que nós vamos esperar que a igreja fale? Se o altar estiver frio, a igreja vai estar gelada. Se os pastores estiverem no fogo, a igreja estará incendiada. Bendito seja o nome do Senhor. Fique de pé todo o povo de Deus. Fique de pé todo o povo de Deus. Orando, 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 orando.
Você sabe o que é que neste ano de 2017, você sabe o que é que significa Samaria? Você conhece a Samaria? Talvez seja a cidade onde você ministra. Talvez seja a cidade onde você pastoreia. Se a sua cidade é Samaria, você é Filipe. Se a sua cidade é Samaria, você é Filipe. Eu tenho uma palavra de Deus para ti, varão. Tu és outro batista que alcançou a plenitude da benção. Tu és outro batista que conseguiu livrar-se das amarras teológicas do passado e aspirar aquilo que a carta aos Hebreus diz, as virtudes do século vindouro. Ou seja, fazer coisas aqui que só se fazem no céu. Aleluia! Eu tenho uma palavra de Deus para ti. E a palavra de Deus que eu tenho para ti é a seguinte. Ouve bem, porque vem do Senhor. Apesar de tu já teres visto e ouvido muita coisa, Mozart, forte, tu não viste nada e tu não ouviste nada. Agora vai começar algo novo, algo novo. Recebe de Deus a unção fresca, a unção fresca. Onde está a esposa do pastor Mozart, por favor? Está aí perto, está aí. Fica aqui ao lado dele, por favor. A senhora vai ser testemunha. Moça, o sobrenatural virá de uma forma convincente, de uma forma extraordinária. O irmão aqui da música, o que ele é na igreja? Pastor, onde é que está ele? Chega aqui à frente, por favor. Está chegando o tempo em que Deus vai usar o louvor que vai ser os teus lábios para abalar. E eu estou falando de abalar o mundo espiritual. Se os demônios não puderam enfrentar a lira de Davi, eles não enfrentarão o louvor que sai dos teus lábios. Aleluia! Glorifica, igreja! Dois espirituais. Oh, aleluia. A senhora que está de braços cruzados, e tem o vestido estampado, não é? Lá no outro. Isso, levante as duas mãos, por favor. Ao seu lado, querida. Não, é a senhora que fez assim. É a senhora, se levante suas duas. Aqui está ao seu lado. A irmã essa que está ao seu lado, a segunda. De óculos, obrigado. Levante suas duas mãos, por favor. Obrigado. Ponha agora essas duas mãos levantadas no seu estômago. A outra mão. Nunca mais a irmã sentirá o que sentia. Porque a mão do Todo-Poderoso lhe toca agora. A mão do Poderoso lhe toca agora. A mão do Poderoso lhe toca agora. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Rafael, o senhor conhece este moço, esse que está aí? Não. Sabe o nome dele? Sabe de onde veio? Ótimo. Por favor, fique de frente. Eu não vou nem citar o nome dele. Fique de frente para ele. Ele é um pastor. Claro que ele está à frente. Pastor Rafael. Como canal de Deus, tu vais agora ministrar a palavra a este homem que está diante de ti. Os dois estão de volta. Filipe está de volta. Oh, aleluia, aleluia. Pastor Marcelo Barbosa, por favor. O irmão sabe que é este moço? O senhor sabe que é pastor, porque sabe que é este moço? Não. Nada sabe a respeito dele. Põe a sua mão direita sobre a fronte dele e diga, olha, diga o que Deus está começando ali, canalizar. Escuta o... Marcelo, este ali. Escuta, FC. Escuta o que Deus guardou. Tu tiveste uma ansiedade tremenda para vir este. Repara o que Deus vai falar contigo agora. Os dois. Pastores sem dons são pastores vazios. Pastores sem dons são pastores incompletos. Pastores sem dons são pastores que não estão aptos a realizar a plenitude da obra. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Desça o dom de sabedoria. Manifeste o dom de inteligência espiritual, de conhecimento, de ciência, de fé, de operar maravilhas, de interpretação de línguas e de profecia. Aleluia. Este lugar até domingo pela manhã, ele vai ser sempre isto, mas estou falando aquilo que eu posso falar. Até domingo pela manhã, este lugar não será simplesmente o templo da Igreja Batista das Amoreiras, será o cenáculo de Deus. O senhor que está aí com esta blusa, é salmão, não é essa cor aí? Sou meio ruim de cores. Bom, já sabe, vem cá depressa. Você não é pastor, porque se você fosse pastor, você estaria. Vem depressa. Chega aqui, por favor. Quem foi que te disse que Deus não tem uma solução para o teu problema? Escuta só o que ele... Moça, recebe a palavra. Vira de frente para ele e escuta só o que Deus falou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Vem cá, pastor Paulo. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você é pastor em que cidade? Aqui. Trabalha aqui com o pastor? Não, mas é pastor em Campinas. Chegue aqui, por favor. Teu ministério não deslanchou ainda. Não deslanchou. E os teus sonhos não estão se realizando. E isto faz com que a pessoa será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no tempo certo? Esta noite será um marco na tua vida e no teu ministério. Quando este servo de Deus impuser as mãos dele sobre ti, uma mão estará na tua fronte e outra estará no teu coração. Tu vais sentir por dentro um atuar sobrenatural de Deus. Vai nesta força. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Alguns pastores que estão aqui esta noite não serão os mesmos. Não serão os mesmos. Não serão os mesmos. Se Filipe fez o que fez em Samaria, você vai fazer igual na sua cidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós que trouxemos as duas mãos, estamos convidados a levantá-las e dizer alguma palavra para Deus. Eu sugiro que a palavra seja esta: Deus, eu aceito o que tu me ofereces. Fala isso para Deus: eu aceito o que tu me ofereces. Eu aceito o que tu me ofereces. Eu aceito. As minhas mãos eu quero levantar. Xaralabaha. E cataraxe, cataralabaha. E rababasse, cataralaxe, e rababasse, cataralaxe. E xaralababasse, cataralaxe. E rababasse. E em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do Leva esta unção para o teu campo de trabalho. Leva esta unção para a tua igreja. O Deus de Filipe é o teu Deus. Haverá agitação profunda no mundo espiritual. Haverá. Pastor Samuel, por favor.
ser um canal de Deus para esta vida. Podem sentar-se no nome precioso do Senhor Jesus. E dentro de instantes nós vamos concluir. Homens de Deus estarão ministrando a palavra do Senhor aqui pela manhã, à tarde, à noite, workshops. Quando eu tinha 5 anos de idade, Deus me deu o privilégio de completar a leitura do Novo Testamento. Quando eu tinha 7 anos, eu completei a leitura da Bíblia. Aos 5 anos de idade, meu pai começou a fazer uns pequenos escritos. Era uma folha de papel e dizia, ele me entregava toda segunda-feira, meu filho, decore isto, que você vai falar no domingo. Eu decorava. Quando chegava no domingo, eu subia num caixote de querosene e falava aquilo que eu havia decorado, que meu pai havia escrito. 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Quando eu completei os anos, meu pai disse, agora eu não vou mais escrever nada para você falar. Eu pensei que tinha acabado a minha tarefa. Ele olhou para mim e disse, eu estou mais ou menos pensando o que você está pensando. Você está pensando que não vai mais falar nada. Agora, daqui para frente, você vai falar sem que eu escreva qualquer coisa. É um privilégio para mim dizer nesta noite que eu prego o Evangelho desde os 11 anos de idade. E se você se lembra do número dos livros da Bíblia, é o número dos anos que Deus me tem permitido pregar a palavra dele. A partir dos 14 anos eu comecei a frequentar escolas bíblicas. Aos 17 anos eu participei da primeira escola bíblica na Assembleia de Deus em São Cristóvão, Rio de Janeiro. E naquele ano eu comecei a fazer anotações. Eu ouvia, anotava, eu via, anotava, eu anotava. E não posso me esquecer que um tempo eu tinha tantas caixas com aqueles rascunhos, com aquelas anotações, que a conta, pastor Rafael, era na base assim de 35 mil anotações. Mas eu me mudei já 27 vezes. Eu já me mudei 27 vezes. E perdi muita coisa. Mas quando eu estava com uma seleção destas notas, veio no meu coração o desejo de um dia pegar essas notas e encaixar numa Bíblia. E me preparei para isto. E algumas pessoas me ajudaram com máquina datilográfica, etc, etc. E um dia um ladrão, na cidade do Recife, roubou o HD, onde estavam essas anotações. Aí eu considerei aquele caso perdido. Não faço mais Bíblia, como é que eu vou fazer? Eu não tenho mais nada. Uma semana depois, Deus usou uma pessoa e disse, tu vais continuar o projeto da Bíblia. Uau, Deus está lembrado disso. E fui atrás de alguns originais, de alguns manuscritos. Foi muito trabalhoso. Depois eu perdi outra vez. Primeiro me roubaram, depois eu perdi. E parecia que nunca chegaria. Como é que essa história termina? « 1.700 sementes. O grande diferencial desta Bíblia é este. Não é uma Bíblia para eruditos. Não é uma Bíblia para críticos. É uma Bíblia para famintos. Famintos da palavra. Esta Bíblia contém mais de 1.700 pequenos esboços que eu chamo de sementes. Quando eu era um jovem pregador, bem jovem mesmo, meu problema era um só. Eu li a Bíblia, eu sentia que havia uma mensagem daquele versículo, o coração ardia, mas eu não sabia como começar. E eu disse, se tivesse um livro com alguma coisa assim me ajudando. Quando eu encontrei um livro assim, aí eu estava lá no meio da viagem. E eu comecei a fazer isto. Eu chamo isto de semente.
Você lê um versículo em casa, você tem uma semente, tem 5 linhas. 5 linhas. Aquelas linhas, se você é um pregador, você vai transformar num esboço. Se você é um estudioso da Bíblia, você vai absorver aquilo. Aqui tem 1.700 só dessas sementes. E tem notas, tem curiosidades e tem esboços também prontos. Esta Bíblia apresenta a biografia de 40 dos mais importantes pregadores da história, de 2.000 anos de história, 40. Esta Bíblia tem um estudo sobre os 160, a relação dos 167 nomes, títulos e designações dadas a Jesus. Ela tem uma resenha de teologia sistemática. Deus tocou no coração do pastor Silas Malafaia e ele apresentou-se para editar. E dos livros que eu conheço da editora Central Gospel, eu não sei se é o que é, mas eu achei esse o mais bem feito. Que capricho, que excelência. Ontem eu estive lançando esta Bíblia na ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Penha. Foi uma festa muito linda. E eu já estou aqui neste seminário, dizendo aos irmãos que já é possível consegui-la. Estive a semana passada em Vitória, eu falei sobre a Bíblia, mas não estava pronta ainda. Lá em Vitória, 10 irmãos pagaram a Bíblia antecipadamente, um gesto de muita confiança, pagaram. E aqui um pastor que eu estou vendo ali, ele vai levar as Bíblias. Estão disponíveis. E a boa notícia é que você pode comprar com cartão de crédito. Pode pagar em 2 vezes, pastor Paulo? Você pode pagar até 3 vezes. Uma Bíblia similar que está sendo vendida aí, escute bem, não é Bíblia de comentário. Eu nunca faria uma Bíblia de comentário. Nunca faria. Por quê? Porque as Bíblias que eu conheço, comentadas, elas dispensam outra. A de Matthew Henry, por exemplo, ela dispensa. Eu acharia um desaforo fazer comentário à Bíblia hoje depois de tantos comentários. Agora, estas sementes, eu não conheço quem tenha. Então, não estou simplesmente fazendo alguma coisa que todo mundo já fez. O pastor Paulo vai dar uma informação sobre como adquirir. E para mim será um prazer muito especial esta noite ainda, se você deseja autografar o seu exemplar e desejar que você seja bem-sucedido. Ela se chama Bíblia para Pregadores e Líderes. Você vai encontrar o meu nome. O pastor André estava comigo lá. Foi uma luta que nós tivemos, porque eu não queria o meu nome na capa. Aí eu cedi a pressão porque fizeram uma votação e eu fui voto vencido. Mas o importante é que é Bíblia. O importante é que tudo que está aqui é para o seu benefício espiritual. E o pastor Jefferson fez uma entrevista comigo. Eu contei algumas coisas da minha vida, da minha infância, e ele registrou aqui. Depois que ele fez, ficou tão bonito que eu disse, que coisa interessante. Obrigado, irmãos, por me ouvirem com tanta paciência. Obrigado por estarem aqui. Eu espero que alguma pessoa